hoje sobre o sono da morte. Então agora você vai abrir em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Paulo começa a dando a direção deste capítulo sobre o modelo que a gente tem que seguir. Efésios capítulo 5, versículo 14. Não é aí que eu vou pregar, mas essa é a direção que nós vamos no sermão hoje à noite. E o que Paulo fala no versículo 1 é: sede, pois, imitadores de Deus. Nós temos alguém que a gente deve copiar, que a gente deve fazer exatamente igual. E não é o pastor que vos fala, e não é a instituição que a gente vive e prega nela. É Deus. Acima de uma instituição, acima de qualquer igreja, acima de qualquer pastor, presbítero, qualquer pessoa dessa igreja, Paulo direciona a amada igreja de Éfeso a seguir, a copiar, a ser igual, e é a Deus. Você vai ver isso em Efésios capítulo 5, no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Esse é o nosso caminho. É nesse contexto que Paulo vai tratar, e no versículo 14, ele afirma, com todas as letras, que há uma coisa errada nessa igreja. Uma igreja que dorme. E o pior, entre os mortos. E aqui diz no versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Se não tivesse esse versículo na Bíblia para falar sobre pessoas que estão dentro da igreja e mesmo assim estão mortos, o Salmo 13 que nós lemos nos confirma também com um versículo assim: Senhor, não deixa eu dormir o sono da morte. Então tem como a gente estar morto vivo, porque a Bíblia nos afirma isso. É exatamente o que está acontecendo aí durante esses últimos meses, com aquele famoso documentário para lá e para cá, dos bebês mortos, mas vivos, os bebês reborn, que foram criados, geralmente, na verdade, não na nossa época, e agora que explodiu, mas isso já existia, e o começo dessa palavra reborn, ou reanimado, ou reavivado, veio da Segunda Guerra Mundial, quando era difícil comprar os brinquedos ali na Inglaterra, e então as mães pegavam as bonecas estragadas, ou velhas e antigas, e faziam roupinhas novas, e lavavam os rostos, e botava cabelos para reanimar ou reviver aquelas bonecas para que as crianças pudessem brincar e ter uma descontração no meio das guerras. Foi lá que surgiu esse tal de bebê reborn, na Segunda Guerra Mundial. Mas agora, nos nossos tempos, que explodiu esse movimento desses bebês que parecem crianças de verdade. Até gente que compra esses bebês, inclusive, isso é testemunho que eu estou te falando aqui, de pessoa que tem, adolescente que tem um bebê reborn, falou: pastor, eu nem gosto muito de botar no meu quarto, que eu fico com medo dele abrir o olho e falar alguma coisa, de tão real que ele parece. Parece que está vivo, e tem adoecido até a mente de pessoas. São bebês que hoje, graças a Deus, a medicina tem usado para acalmar pessoas que estão em estágios avançados de Alzheimer. Mas, enfim, estão mortos. São bebês que, embora tenham nome de vivo, de reavivado, de reanimado, eles estão mortos. E eu meditando sobre isso, para trazer uma palavra sobre a igreja, e já deixar claro aqui, irmãos, paciência. Você pode até ter coleção desse bebê, é um problema seu e da sua casa, mas não venha com ele aqui para ser porta-aliança, porque não vai entrar no casamento. E nem venha trazer para eu batizar, porque eu não vou batizar. Tem fama que está vivo, mas está morto. Está morto. Então eu já deixo logo de claro. Mas pensando sobre isso, orando e até chorando em alguns momentos, falei: meu Deus, aonde que a população, já onde que a humanidade chegou? Que insanidade é essa? Eu chorando. Deus me conduziu a esse texto que nós vamos ler agora, Apocalipse capítulo 3. E aí eu chorei, irmão. E é essa mensagem que eu quero trazer para você essa noite.
Apocalipse capítulo 3 já está falando sobre as igrejas. O contexto aqui é Deus mandando, através de João, um recado para as 7 igrejas da Ásia. Nós sabemos que o número 7 nas Escrituras, ele está ligado à perfeição. As 7 igrejas, as 7 estrelas, os 7 candeeiros. Por isso que Pedro, quando foi falar com Jesus, ele falou assim: até quanto que nós devemos perdoar pecados? Até 7 vezes, porque o número, esse número no judaísmo, para os judeus, é um número de perfeição. Na época, a lei judaica falava que deveria perdoar até 3 vezes o mesmo pecado. Então, quando Pedro lança o 7, ele está falando assim: nós temos que sair da lei judaica, que é até 3 vezes, e ir para o número de perfeição, 7. E aí Jesus deu uma quebrada nele, falou: não diga que 7, Pedro, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes, que é a palavra perfeita na cabala lá dos judeus lá. Quando faz a numeração, toda letra do hebraico, ele tem um número. Então, somando o número da letra de Belém, da casa do pão, dá 490. E Jesus nasceu na casa do pão, o pão perfeito que desceu do céu. Então, ele falando sobre isso aqui, está falando sobre as 7 igrejas, ou seja, em todo lugar do mundo existem pessoas que são como essas 7 igrejas. E em todo lugar do mundo precisa orientar suas vidas através do chamado dos últimos dias, porque aqui já está falando da volta de Cristo Jesus e como que a igreja tem que se portar. Quais são os defeitos dessas igrejas e como elas têm que se redirecionar para a espera do noivo, para entrar com o noivo, para fazer parte da noiva prudente. Então nós vamos falar só de uma igreja hoje, mas depois você pode estudar isso em casa e se achar aí. Parar de ficar achando o outro. Isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano. Irmão, Deus te trouxe aqui, isso aqui é para você, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá para capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vamos ler? Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e que está, tem fama de que vive, mas está, igreja reborn. Uma igreja que parece que está viva, tem detalhes que é preciosíssimo, um negócio parece sensacional, mas Deus está dando o diagnóstico e fala assim: você está morta. Você tem fama que está viva, mas você está morta. Pior do que um bebê reborn, gente, é uma igreja reborn. É uma igreja que tem fama que está viva, mas ela anda morta. E Deus dá condições aqui, fala qual é a posição, a situação, qual é a reação que essa igreja tem que fazer para que ela passe a ser viva. Aquilo que Paulo fala lá em Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E então Deus começa a falar aqui, escreve para essa igreja, e fala com o anjo dessa igreja, para falar isso nessa igreja: ser vigilante, e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, não deixa morrer. Não deixar morrer, se preciso fosse, inclusive dar o choque lá do desfibrilador. Vai, que embola a língua aqui. Não sai. É isso, irmão. E aquele negócio não é bom não, para quem está vivo. Se você encostar a mão naquele que parou o coração e o médico deu o chocão nele, o cara volta e você morre. Bagunça o seu coração. Aquilo queima, traz dor, mas traz vida de volta. É exatamente isso que Deus está falando aqui com essa igreja que está morrendo. Reanima, traz de volta, faz o que for preciso, porque está morrendo. Está ficando igual a turma que está aí dentro e já está morta. Então seja vigilante. Vigiar, o termo aqui, ser vigilante, é o mesmo que ele fala lá, para a gente vigiar e orar. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
E a palavra vigiar aí é o que a polícia faz quando ela recebe um chamado de assalto de banco. E vocês sabem, alguns anos atrás isso aconteceu aqui. E aí vai no rádio e solta a comunicação. Quando ele sai com o giroflex ligado, com as armas até o dente, já do lado de fora das portas, já apontando, porque se achar, meter bala, aquilo ali é vigiar. Não é o que geralmente a gente faz em casa. Não é deitar no sofá, puxar uma cobertinha que está frio, com um chocolate quente, assistir uma televisão enquanto Jesus não volta. Não é isso não, irmão. É estar com arma de guerra. Não pode nem dormir. Quando um quartel do exército ele está vigiando, e isso aconteceu lá na Baixada, quando eu estava lá como pastor, os meninos que faziam o tiro de guerra lá, porque o tiro de guerra lá é exército, é 1 ano. Eu falo assim, pastor, nós passamos 2 dias sem dormir. Eles já ficavam fardados com as armas e dentro dos caminhões, sentados, pronto para sair. Isso é vigiar, essa é a expressão. Então, para uma igreja que está morrendo, ela precisa acordar desse jeito. Nós precisamos acordar. Amados, nós não podemos ficar sem fazer nada com a relação daquilo que tem acontecido ao nosso redor, com relação aos nossos filhos, aos adolescentes que têm se cortado e muitos não têm falado, mas tem acontecido, eu sei que tem acontecido isso, porque eu converso com psicólogos e psiquiatras, eu tenho amigos que eu interajo com eles. Tem uma palavra boa, vou ver se eu consigo reproduzir ela e botar no grupo da igreja, de um psiquiatra, Dr. Roberto Ailmer, um homem de Deus, presbítero da Igreja Presbiteriana Betânia. Ele é um homem, assim, tem não sei quantos anos de psiquiatria. E ele fala sobre esse assunto, sobre jovens e adolescentes que têm ouvido músicas ruins, músicas em inglês suicida, e eles têm começado a se cortar porque aquilo dá prazer, aquilo traz dopamina, e ele sente prazer num sofrimento, tem se retalhado e tem coberto as roupas de manga, está num calor de lascar, mas vai de jaqueta para a escola e ainda com capuz. Fica esperto, pai e mãe, acorda, para de dormir entre os mortos, vigia, não sabe o que os meninos estão vendo nesses celulares. Cuidado com um tal de um jogo chamado tal de Roblox, porque lá você não sabe, mas eu já pesquisei, lá tem inclusive pornografia infantil. No jogo, eles entram numa área lá numa cidade, que eles podem alugar o corpo deles, no jogo é o bonequinho, para eles ganhar muita moeda, ganha mais do que o normal. Então eles se constrói o bonequinho lá, põe o nome deles, ou um nome de ficção, mas é ele, e ele pega esse bonequinho e vai lá no lugar para se prostituir, para ganhar dinheiro. Olha o que isso está fazendo na mente e no coração dos nossos filhos. E a gente não presta atenção nessas coisas. Gente, nós estamos na igreja, dentro da igreja, lendo a palavra, confessando, cantando bonito igual nós cantamos, e estão mortos. Nós estamos igual os bebês reborn, nós estamos em igreja reborn. Não faz nada. É isso mesmo, é assim. Não é, irmão. A nossa luta é contra principado e potestade. Vigia. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. E diante deles nós não podemos ficar só assistindo o culto e lendo Bíblia. Nós temos que partir para cima, nós temos que vestir a nossa armadura. Nós estamos em guerra. Efésios fala sobre isso, Efésios 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Acorda, igreja. Põe o capacete da salvação, coraça da justiça, o cinto da verdade, a espada, que é a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que sair de casa todo dia, irmão, não é com o sapato mais bonitinho que a gente tem, mas com o calçado, com a preparação do Evangelho. Isto é, você tem que sair de casa sempre com uma boa notícia. Se você não tiver boa notícia, nem sai, irmão. Se você diz que tem Jesus, mas você só abre para falar que você está ruim, está tudo ruim. Ai, está doendo aqui. Ai, estou com dor aqui. Ai, a vida não está boa. Ô, irmão, você não saiu para a guerra. Você saiu descalço.
Você não colocou a armadura de Deus sobre a sua vida. Porque nos pés nós temos que calçar com a preparação do Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. Aonde eu for, as boas notícias têm que ir. Quais são as boas notícias? Que existe um Deus que deu o seu Filho, que morreu por mim, para pagar pelos meus pecados. Eu não sou livre pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez. E nada vai me condenar mais. Eu sou livre, embora seja pecador, mas confesso diante do Senhor. Por isso Ele me deu toda a autoridade. Eis aí vos dei toda a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Lucas capítulo 10, versículo 19, está escrito. O diabo conhece esse versículo mais do que nós. Ele sabe que nos jovens há uma força e que os jovens vencem o maligno, mas ele tem tirado os jovens da onde Deus colocou, anulando a sua força. Irmãos, nós precisamos aguardar. Não basta só ser igreja, essa igreja que era igreja que Deus amava. Tanto que amava que Ele deu aqui para a igreja os testemunhos e como fazer primeiro. Fique em vigilância, fique esperto. Olha, eu morei na Baixada Santista. Morei na ilha de São Vicente, que é a mesma ilha de Santos. Metade é São Vicente, metade. Cada esquina da ilha no lado de São Vicente tem um botequinho de candomblé, dessas coisas. Cada esquina, no centro da cidade. Eu vivi 3 anos de jejum a semana toda, muitas vezes, mais de 2 vezes por semana, para aguentar subir nos púlpitos e pregar a mensagem. De tanto mal que eu passava, com o ambiente. Mas você acha que eu fiquei com medo? Não, eu parti para cima. Jejuei, orei e dava ordem no nome de Jesus. Onde eu passar é luz. A Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas têm que dissipar, no nome de Jesus. Mas quando a gente tem santidade, quando a gente começa a buscar a presença de Deus, se encher do Espírito, através da meditação da palavra de dia e de noite, louvores, cantando os hinos, cânticos espirituais, esse é o processo que nos enche do Espírito, que nos dá autoridade no nome do nosso Deus. Então eu ia para a escola, porque os meus meninos estudavam escola secular. Como se eu vazia, tinha 12, 13 anos. Inclusive com um deles, falei, meu filho, toma cuidado, porque no WhatsApp seu aí, as meninas do colégio, vai começar a colocar nudes aí, e você bloqueia esse negócio, não deixa ensinar de Jesus não. Que isso, pai? Tem só 12, 13 anos, meu filho, confia no pai, eu sei o que eu estou falando. Passou uns meses, ele falou, pai do céu, não é que o senhor falou é verdade? Elas começaram a colocar lá, e os pais nem sabem, irmãos, 12, 13 anos. Falei, bloqueia esse negócio, não é de Jesus não, vai te fazer mal. Você é um menino de Jesus. Eu ia para a escola orando com eles e voltava perguntando o testemunho deles na escola. Todos os 3 anos que passou lá. Orava com eles em casa. Eu orava na escola, enquanto eu deixava lá, eu falei, Deus, põe os anjos do Senhor em volta dessas escolas aqui. Naquela época já tinha gente entrando na escola e matando aluno, e um matando o outro. Falei, Deus, na escola dos meus filhos, então, não. Eu lhe suplico no nome de Jesus. São filhos que eu consagrei a ti. Põe anjo do Senhor lá naquele lugar, no nome de Jesus. Que todo anjo da morte sai daquele lugar e bata em retirada. Em nome de Jesus. Porque eis aí vos dei a autoridade. Eu vos dei para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Mas a autoridade só funciona quando a gente dá a ordem, irmãos. Quando a gente ora. Você vai ver isso no avivamento das Ilhas Fiji. Que ruja os mares, os primeiros momentos, é um DVD muito pesado de você assistir, porque eles falam de canibalismo e daquilo que havia de satanismo naquela época lá. Mas quando veio o avivamento de Deus sobre as Ilhas Fiji, os evangélicos começaram a ir para os bairros mais perigosos que tinham na cidade, de madrugada, grupos de 10, de 5, em jejum, em oração, e oravam para aquele lugar, lia porções da Bíblia na madrugada naqueles lugares. Deus foi tirando o mal daquele lugar. Eles oravam nos presídios, os presídios inteiros se converteram, e naqueles presídios, irmãos,
Você não sabia se era igreja ou se era presídio quem passava na porta, porque havia 24 horas de louvor e adoração, porque um povo de Deus não ficou dormindo, não ficou igual morto, se levantou e partiu para cima em oração e em jejum. Está chegando a hora, irmãos. Nós estamos nos últimos dias, a grande tribulação está aí, para quem quiser acreditar e quem não quiser, aí já não é um problema meu, é um problema seu. Mas eu estou correndo na frente, eu estou me preparando, eu estou buscando, eu estou chorando. Falei, Deus, está pouco, eu quero mais. Essa semana eu orei de novo, chorando. Falei, Deus, está pouco, aumenta o poder do Senhor, a presença do Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, nós precisamos entender a Tua palavra. Nós precisamos encarnar a Tua palavra, porque a Tua palavra nos limpa. É ela que nos santifica. Traz amor no nosso coração pela Tua palavra. Porque aonde estiver o teu coração, irmão, ali já está o teu tesouro. E eu tenho pedido a Deus, põe meu coração na tua palavra, na tua presença, no momento de culto, no momento de adoração ao Senhor. Meu Deus, tira meu coração das distrações da vida, das diversões da vida. Porque diversão nada mais é do que uma distração militar para fazer um ataque principal e fulminante. Você não sabia disso, né? Você não sabia disso. Mas se você digitar aí, simples aí no Google, aí, palavra diversão, significado, vai te dar 2 significados. Só que tem uma palavrinha pequenininha assim no canto direito, está escrito assim, mais significados. Aí você clica lá, vem um significado principal da palavra diversão. Ataque militar organizado para desviar os inimigos do ataque principal. Isso é diversão. Toda vez que a gente vai divertir, a gente baixa as guardas. E o inimigo entra. E o pior, que muitos de nós temos divertido no campo do inimigo. Vai aonde o inimigo sacrificou até criança para fazer shows e ter sucesso. Entregou a vida deles a Satanás, com sangue de sacrifício humano. Hoje você não precisa ir muito longe, não é só você pesquisar isso na internet. Eu não estou falando nada do que eu acho, eu estou falando tudo do que eu estudei na internet. Pergunta a IA que você contratou aí, que ela vai te responder, se você tiver coragem. Nós precisamos acordar como igreja, irmãos. A igreja de Sardes é uma igreja que dormiu, tem fama de viva, mas está morta. Quando uma igreja está morta? Quando ela está cantando, está até ouvindo a palavra, mas não acontece nada na família dela, não acontece nada na escola dela, não acontece nada no serviço dela, ela só é evangélica. Ninguém converte, ninguém muda, ninguém recebe uma oração naquele lugar, ninguém recebe uma palavra de ânimo. Já que você está estudando um bocado de coach, seja um coach de Jesus aí, sempre tem uma palavra de ânimo dessas pessoas pautado nas Escrituras. Trazendo esse povo para cima. Tem jeito, enquanto nós estamos vivos, tem jeito. Traz uma palavra. E quando a pessoa fala assim, essa palavra você pegou de onde? Eu falei, de um coach. Não fala de onde que é não, porque senão eles nem lêem. Lá pela 3ª, 4ª palavra, assim, não, mas você está lendo um coach espetacular. Qual o nome desse coach? Eu falei, Jesus de Nazaré, é a Bíblia. Está lá em Provérbios, está lá no... É lá. Fala para a gente não proceder sem refletir, porque quem procede sem refletir, ele peca, ele é precipitado, ele erra, vai cair no erro. Você não pode tomar decisão se tiver cabeça quente. Eu sigo um coach que fala que a decisão do nosso coração tem que ser em momento de paz. Quando tiver paz na alma, se estiver angustiado, nervoso, não toma decisão, você vai errar todas as vezes. Mas o que eu estudei lá no livro, lá, fala que quando a gente tiver paz no coração, é o momento de a gente tomar decisão, de ir ou de voltar, de vender ou de comprar, de separar ou de continuar. Quem que é ele? Foi Jesus. Lá fala que a paz de Deus seja o árbitro dos vossos corações. Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos partir, sair do banco, sair da cadeira. Nós precisamos deixar de ser igreja morta, igreja reborn. Nós precisamos ser igreja viva. Nós temos uma mensagem que liberta. Nós temos uma mensagem viva. Nós temos uma mensagem poderosa. Porque a gente não ora. Porque se orasse, acontecia, irmão.
A Bíblia fala quando a gente está com fé e a gente liga no céu, liga na terra. Quando a gente ora, não precisamos orar mais. Nós precisamos conversar com aquele que pode todas as coisas. Vigia, ser vigilante, consolida, restaura aquele que estava para morrer. Aí Deus fala assim, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, ou seja, é uma igreja que recebe, que ouve boas palavras, ela tem o instrumento certo, ela conhece a teologia certa, mas não guarda no coração, só tem, só sabe citar, porque quando entra no coração, o irmão muda, e ele fala, lembra-te, versículo 3 de Apocalipse 3 aí, lembra-te, pois, do que tens recebido, põe na tela para nós, por favor, e ouvido, guarda-o que você tem recebido e ouvido, guardar no coração, com um objetivo, não é só para saber de cor, para não pecar contra ti. A gente tem que guardar ao ponto de dizer, está escrito, eu ouvi o pastor falar, está lá na Bíblia, não, esqueci o versículo que ele falou, mas está lá na Bíblia, se está lá na Bíblia, esse trem aí não é de Deus não, eu guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Isso é Salmo 119, versículo 11. Está escrito. Então ele falou, guardam e arrepende-te. Não é só guardar, irmão. Arrepender é mudança de conduta, é mudança de caráter, é mudança de direção. Xingava, falava palavrão, não fala mais, converteu, mudou. Estava nas rodas de fofoca, só de falar mal da vida dos outros. Não senta mais com os escarnecedores. Se quiser ser meu amigo, vai ser meu amigo sem falar essas coisas. Ou no começo é difícil, hein? No começo é muito difícil, a gente perde um monte de gente. Porque a gente acha que as pessoas são amigas da gente pelo que a gente é, mas nós vamos descobrir que não é. Você quer descobrir se os seus amigos lá do mundo é amigo seu de fato e de verdade? Eu te desafio aqui, e depois você paga para ver. Se não vai acontecer o que eu vou te falar aqui agora. Porque então, não, tem muitos amigos lá fora e tal, beleza, é amigo. Então, quando ele for lá e convidar você para o casamento da filha dele, ele não vai servir bebida porque ele sabe que a maioria dos crentes não bebe. Ele não vai botar aquelas músicas ruins, vai botar umas músicas gospel, porque você é amigo dele, você vai estar lá. Então, ele não vai ter essas músicas para não te ofender, porque você é amigo dele. Porque é exatamente isso que você tem feito nos casamentos dos seus filhos. Põe um monte de música ruim e põe bebida alcoólica, porque tem uns amigos que não é crente, aí precisa respeitar. E por que eles não respeitam você? Por que eles não fazem isso com você? Por que lá na festa deles, eles não põem a Bíblia na sua mão e pedem para falar de Deus e não podem nem pregar um sermão igual desse? É amigo coisa nenhuma, irmão. Amigo que é amigo te respeita como ele é, como você é. Eu respeito, tenho um monte de amigos no mundo, mas eles têm que me respeitar como eu sou. Eu respeito eles como eles são. Se eles quiserem tornar a cara, é problema deles. Beba. E se lasque para lá. Eu amo a alma dele, não amo as atitudes do coração dele. Agora, ele não ama a sua alma, não. Ele não te respeita. Irmão, nós não podemos ficar calados diante dessas coisas. Nós precisamos mudar de direção. A nossa conduta tem que ser conduta de vida e não dormir entre os mortos. Quando Paulo fala, pelo que diz, desperta. Efésios 5,14. Coloca lá para nós, que deu um branco aqui, ó. Desperta dentre os mortos, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre, e Cristo, você quer ser iluminado por Cristo, mas você não quer levantar no meio dos mortos, não tem jeito, irmão, não combina. Você viu o texto ali que tem um processo, a iluminação de Cristo sobre a sua alma, não é quando você está dentro da igreja e se torna evangélico. É quando você levanta dentre os mortos. Você levanta dentre os mortos. Paulo está escrevendo para a igreja. Se você olhar o endereço da carta de Éfeso, está escrito lá, aos santos e fiéis amados da igreja em Cristo. E para esses Deus está falando, desperta dentre os mortos. Levanta dentre deles. E Cristo te iluminará. É por isso que nós temos uma turma que até crê em Deus, mas não vive Deus. Não tem experiência nenhuma. Se fala sobre o sobrenatural, então, ele até endurece o coração.
Porque ele não experimenta isso, porque ele não se alinha com Deus. Porque eu te desafio a você se alinhar com a vontade de Deus e a fazer tudo que Deus está pedindo na palavra e você não viver um sobrenatural na sua vida. Eu te desafio. Eu te desafio. Tem até uns pregadores por aí, fala que, pregando até dentro da nossa igreja. Não, porque a gente passa muitas vezes sem viver nada e Deus continua sendo Deus. Sim, mas você está perdendo toda a promessa de Deus na terra. Toda a graça especial aos predestinados, eleitos, escolhidos por Deus, está disponível para os eleitos, não para os comuns. E você não está experimentando, porque você quer viver como todo mundo vive. Esse é o problema. E o pior, que parte dessa turma que prega isso, já viveu sobrenatural na vida deles. Só que hoje eles negam. Gente da alta, que fez voto até a Deus de traduzir um livro Avivamento na África do Sul, entre os Zulus, porque ele era estéril, não podia ter filho nenhum. Mas aí os africanos foram lá, fez uma roda em volta dele e orou. Hoje ele até voa, louvado seja o nome do Senhor. Aí é fácil negar, né? Já aconteceu comigo. Que se lasque os outros. Ah, irmãos, nós precisamos ser imitadores, pois, de Deus. Nós precisamos ser, depois, imitadores de Deus. E não de homens. Para de ficar ouvindo a pessoa que está do seu lado aí, se ela não está falando o que está nas Escrituras. Anda com ela por amizade, mas não anda no caminho que ela está andando. Esse caminho é ruim. Porque o caminho de Deus para a nossa vida é um caminho do sobrenatural. Nós estamos lendo a palavra sobrenatural. Nós estamos profetizando sobre uma palavra sobrenatural. Deus é um Deus sobrenatural e que se manifesta sobrenaturalmente àqueles que amam a sua palavra e guardam ela no coração. Ele se manifesta. Isso é João 14, 21. Está escrito. E a palavra lá no grego é teofania, é um aparecimento sobrenatural para aqueles que amam a sua palavra e guardam ela no coração. Ah, irmãos, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos mudar de direção. E ele continua dizendo, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Gente, essa palavra está em Apocalipse e é uma promessa de um Deus que não mente. Então presta atenção no que você está ouvindo hoje. Porque se você não mudar de vida, você vai receber essa hora aqui, porque ele prometeu. Eu vou repetir para você entender aqui, ó. Porquanto, é o versículo 3, a última parte dele. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Não vai vir para te ajudar não, irmão. Você está num caminho de desobediência. Igreja reborn, igreja morta. É contra essa que ele vai vir. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram. O problema é que a gente lê esse texto e só vê no português, né? Tem, não contaminar as suas vestiduras. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Mas a palavra contaminar aqui é moluno, que significa poluir, manchar, contaminar, sujar. Usado no Novo Testamento para aqueles que não se mantiveram puros de corrupção do pecado, mas se contaminaram pela fornicação, que é sexo antes do casamento, e adultério. Se não se arrepender e continuar nesse caminho, é uma turma que está suja, que está dormindo entre os mortos. E ele fala, para a turma que não se contaminou, que não fornicou no namoro, sexo antes do casamento, esses namoros seguindo Jericó e namorando em Braille aí, é pecado, irmão. Arrepende-te, muda no nome de Jesus, casa. Tenha o bônus junto com o ônus. Porque a maioria só quer o bônus, mas não quer o ônus não. Não quer pagar as unhas, não quer pagar o corte do cabelo, não quer pagar o plano de saúde, não quer pagar a comida, não quer pagar os exames médicos, mas só quer a parte boa.
Quando a mulher está chata, manda para a casa da mãe dela. Ele só quer o bônus, ele não quer o ônus, não. E casamento é o pacote inteiro. Viu, dona? Eu digo para algumas mulheres que são do mesmo jeito. Porque homem, menino, é um trem complicado de carregar. Mas cada um tome sua cruz e siga Jesus. Nós precisamos andar com vestiduras brancas, irmãos. Ele fala no versículo 5, ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, é o vencedor, é o que mudou, é o que acordou, é o que mudou de direção. Ao vencedor, eu de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, isso é muito sério. Porque se fosse uma palavra de homem, escrito por homens, ia cair no vazio. Essa palavra é para quem crê, não é para todo mundo que está aqui nesse templo. Porque a palavra de Deus, ela é algo espiritual, ela se discerne espiritualmente. Aqueles que não têm um discernimento espiritual, essa palavra que eu estou pregando nessa noite é loucura. É isso que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, a partir lá do versículo 15 ou 14 em diante. Essa palavra é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos, poder de Deus. Qual o poder? Transformador. Se Deus trouxe essa palavra essa noite e convidou a você e arrastou você para estar aqui, tanto aqui quanto na internet, é porque Ele quer que a gente se alinhe com Ele, irmãos. Ele não está aqui profetizando pragas sobre a sua vida, falando que vai te arrebentar. Não, Ele está falando, ei, você está no lugar errado, filho. Acorda, levanta dentre os mortos, sai daí. Vigia, arrepende-te, para que você possa ter vestiduras brancas. O tempo é agora, amanhã pode ser tarde. O tempo é hoje. Amanhã, irmão, você pode não voltar mais respirando. Pode. Nós não sabemos o dia que nós vamos viver. Você sabe? Você sabe até quando você vai viver? Essa semana eu tive num velório de um casal que achava que ia viver, que saiu para inclusive aumentar o investimento. E na estrada depois de Rio Preto, tombou e morreu, os dois, pai e mãe. Que triste. Nem era da igreja, mas pediu para, pastor, o senhor pode ir lá? Posso. Eu fiquei com compaixão. Que tristeza, irmãos. E o pior é que alguns da turma que eu não conheço, falou com a pessoa que me falou, quem sabe o pastor ora lá, e né, minha mãe estava precisando muito disso. Não, mas a mãe já estava morta. Só resolve quando a gente estiver respirando, irmão. Põe o dedo aí, ó. Você está respirando? Resolve. Aquele que confessar e arrepender, o Senhor encontra com você. Ele te perdoa todos os seus pecados, independente do que você fez. Ele te dá uma nova vida. Ele te dá um renovo. Mas no dia que você parou, irmão, não tem mais jeito não. Isso é Hebreus 9, 27. Coloca aí na tela para nós. É o que a Bíblia diz. Eu creio na Bíblia. Então eu ando pela palavra. E assim como aos homens está ordenado é ordem, morrerem uma só vez. Vai morrer mais de uma não. Vai ser igual o gato não. Entendeu o recado? Não é igual o gato que tem 7 vidas, não. Você entendeu o recado? Você não vai voltar aqui como bebê reborn, como gato, como cachorro, como outra coisa, não. E assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? Depois da morte vem o quê? Depois da morte vem o quê? Eu fiquei surdo. Eu entendi purgatório. Vem o quê depois da morte? Ah, agora eu entendi. Então não é purgatório, não, é juízo. Se você abrir na Bíblia da Igreja Católica, vai estar escrito exatamente igual está aí. Exatamente igual. Sabe qual que é o problema dos católicos? O mesmo problema dos crentes. Estão tudo na mesma régua. Que isso, pastor? Tá.
tem a Bíblia na mão e não estuda, e não pratica. Porque se estudar e praticar, muda. Porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para usar essa palavra para mudar a nossa vida, no nome de Jesus. Amém, irmão? Nós vamos deixar de ser igreja reborn aqui, hein? Nome de Jesus. Toda vez que você vê um bebê reborn, você vai lembrar disso. E a pergunta é, eu estou igual a esse bebê aí, bonito pra caramba, lindo, mas não fala nada. Não transforma ninguém. Não caminha, nunca vai falar. No máximo que vai fazer quando virar adulto é ficar balançando uma bandeirinha lá, adulto reborn. Na beirada da estrada, você viu aquela estátua do reborn? Eles tiraram os homens agora põe um manequim lá que fica balançando uma bandeirinha assim, ó. E virou adulto reborn. A gente fica rindo desses trem, mas gente, é nós. É a igreja. Igreja que não avança. Igreja que não produz vida, produz morte. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim e de você. Todo dia, amanhã, se Deus te der a graça de abrir os olhos, dê a graça, a gente acorda sem pensar nisso, mas se Deus te deu a graça de abrir os olhos, você respirou, Deus me deu mais um dia, louvado seja o nome do Senhor, porque na mão dele está a vida e está a morte, é na mão dele. Então respirou, irmão, pensa assim, eu vou ser mais um bebê reborn, uma igreja reborn, ou eu vou ser aquele que produz vida onde eu passar, porque Deus me deu esse poder. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem vida, e aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Aonde você for amanhã, irmão, seja uma igreja viva no nome de Jesus. Leva uma palavra, pastor, mas eu não tenho a palavra. Você tem a Bíblia na mão, lê algum versículo aí, pelo amor de Deus. Mas não sei um tanto de versículo, o senhor sabe. Você não precisa de tanto versículo, não, irmão. Você precisa de um. Você precisa de um versículo. Salmo 23, versículo 6. Eu vou te dar o primeiro da semana. Salmo 23, versículo 6. Certamente. E ali repete. É um verbo que repete duas vezes para dar a interpretação de certamente. Certo com certeza. Aí foi traduzido como certamente. Bondade e misericórdia certamente. Ou seja, não tem jeito de erro. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei. Pronto, você já tem um versículo para amanhã. Aonde você for, fala esse versículo. Falou, quando que acontece isso na nossa vida? Quando o Senhor é o meu pastor. Ele tem que ser pastor. Se ele não for pastor, esse versículo não serve para a sua vida. Se ele não for seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Na Bíblia, mensagem, Eugênio Peterson está escrito, ó eterno meu pastor, eu não preciso de nada. Porque é o Senhor que me guia. É o Senhor que me leva às águas tranquilas. É o Senhor que me alimenta aos pastos verdejantes. É o Senhor que lá naquele vale na sombra da morte, eu não preciso nem esquentar. O Senhor comigo lá está. Meu pai está aqui. Lembra quando você era criança? Na roça, que saía, aqueles meninos que nunca vai em roça, quando vê uma galinha, eles correm para onde? Para o pai, ou para a mãe. Mas aí vem o cachorro, ou o gato, ou a vaca. A primeira coisa que a gente faz, pai, mãe, e corre para trás e pega na mão. É isso que ele está falando no Salmo 23. No vale da sombra da morte, o meu pai está comigo. Eu tenho pai. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se o Senhor é o seu pastor, certamente a bondade e misericórdia te perseguirá. E a palavra ali vai te perseguir até te alcançar. Não é você que corre atrás da bondade e misericórdia de Deus. É a bondade e a misericórdia de Deus. Tem uma ordem do pastor, que é o Senhor, para te alcançar onde você estiver. Hoje não tem jeito melhor do que a gente começar uma semana, não. Tem? Amanhã você vai acordar e falar, Senhor, o Senhor é meu pastor, hein? Estou saindo. Manda a misericórdia e a bondade do Senhor atrás de mim aí. É promessa do Senhor. E o Senhor é o meu pastor.
Vamos acordar, gente. Vamos orar pelos nossos filhos, quando eles saírem para as escolas. Vamos orar pelas escolas, no nome de Jesus. Peça a Deus que você tenha vida e autoridade. E com vida e autoridade, ordene no nome de Jesus que o espírito da morte naquele colégio, não. É luz, é vida, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu queria orar por você antes de passar para a ceia. Porque eu sei que tem alguns que estão precisando realinhar com o Senhor. Não é alguém que alguém me contou, não. É no coração. Está precisando sair dessa igreja reborn aqui. Está precisando ser uma igreja viva. Já passou da hora. Você precisa acordar, irmão. Não vive mais 20 anos nessa terra sem fazer nada. Não vive mais 20 anos nessa terra falando mal dos outros igual todo mundo faz. Fala a palavra de vida e vida eterna. Fala a palavra que cura pessoas no nome de Jesus e não a que adoece no nome de Jesus. Ah, mas me xingou, pastor. Irmão, é o que ela tem no coração. As pessoas dão o que elas têm. Você veio aqui e recebeu palavra de vida. Você vai sair daqui com palavra de vida eterna. Se alguém xingar você, se alguém, devolva vida e vida em abundância. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de, e não de igreja reborn, morta. Tem fama que está viva, mas está morta. Nós estamos saindo daqui vivo, da água que dá vida, e vida em abundância. Seja assim lá fora, no nome de Jesus, amém? Para isso nós vamos ter que morrer para o nosso eu. Foi Jesus quem disse isso. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, ou seja, morra. Tomar a cruz não é pendurar no pescoço, não. É morrer, irmão. É fazer igual Jesus. Morrer por amor aos outros. Eu tenho o direito de xingar porque ele me xingou, mas eu não quero. Eu abro mão desse direito. Eu quero proferir uma bênção sobre eles. E assim se vão ser achados como filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles oram pelos seus inimigos. Eles abençoam os que perseguem. Lança bênção no nome de Jesus. Nós temos o poder para lançar bênção sobre essa cidade, no nome poderoso de Jesus Cristo. E tudo pode mudar. Amém? Essa semana eu levando meu carro num lugar para dar uma ajeitada. E eu conversei com o senhor e quando foi me buscar, eu não perdi a oportunidade. Aí ele falou, eu estou precisando procurar uma igreja. Eu falei, é a nossa, o senhor já achou. Vai lá. Vamos orar pelo senhor. Se eu quiser, eu dou estudo para o senhor em casa. Nós marca a noite e eu vou lá. Vai estudar a palavra com o senhor. Irmão, se todo mundo dessa igreja fazer isso aqui nessa cidade, ou aonde você estiver, porque tem muitos aqui que viajam. Irmãos, o porteiro daquele hotel pode receber uma palavra que pode mudar a vida. E Deus te levou lá. O dono da padaria, do açougue, seu patrão, ou seus empregados, porque nós temos uma palavra de vida eterna, e a hora é hoje, porque amanhã pode ser tarde. Eu quero orar por você. Falei, Deus, eu não preciso vir aqui na frente, mas põe a mão no seu coração, se a palavra de Deus falou com o Senhor, com você, e você fala assim, Deus, sou eu me achei aí, mas eu quero sair daqui vivo hoje, eu quero ter palavra para abençoar vidas, eu quero tirar a murmuração do meu coração, eu quero ser um povo que abençoa, eu quero ser um povo que traz vida e vida em abundância, onde o Senhor me levar, Deus, me ajuda, tira de mim essa morrinha, esses palavrão, essas coisas ruins, tira de mim, Deus. Irmão, isso não é feio orar assim não, eu oro assim todos os dias quando eu vou sair. Eu me conheço e eu não sou bom. A bondade em mim vem de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele em mim. Então ora comigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor corrige a quem ama. Nós estamos entrando numa rota, ó Pai, de vida e vida em abundância. Nós precisamos ter para dar. Não somos nós, mas é as tuas águas através da nossa vida.
Nos dê sabedoria, Pai. Não deixa o diabo roubar essa semente do nosso coração, não. Ara o terreno do nosso coração que está duro. Que essa palavra possa cair num terreno fértil, Pai. E frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Manifesta o teu poder na vida do teu povo. A começar de mim, meu Deus. Eu quero ser esse das muitas águas, de vida e abundância. Que essa cidade possa conhecer um povo que jorra água viva que vem dos céus. Toca no coração do teu povo, Senhor. Desperta-nos para Ti. Acorda-nos como igreja viva, fiel, que ama o Senhor acima de todas as coisas. E se tem alguém aqui, Senhor, que está Te conhecendo hoje, toca no coração dela para nos procurar. Para que possamos, ó Pai, falar mais da palavra que gera vida e vida em abundância. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.